Presbiteriana da Herança Reformada tem a alegria de compartilhar com vocês uma aula preparada e elaborada para as crianças, com Tia Pel. Nossos primeiros pais são Adão e Eva. Deus do pó formou o corpo de Adão e Eva de sua costela. Deus lhe fez a sua imagem, uma alma lhes deu para serem santos e felizes ali no jardim andar com Deus. Também eu tenho. Bom dia, crianças! Todas vocês que estão assistindo às minhas aulas, o meu muito obrigada para vocês, para os seus pais. Obrigada por estarem assistindo às minhas aulas que eu publico aqui no canal do YouTube, em Perla Santiago, tá bom? Hoje é domingo, dia do Senhor, e eu preparei mais uma aula maravilhosa para vocês. Nós vamos continuar o assunto as parábolas do Senhor Jesus. Nesta aula, nós vamos estudar a parábola da separação das ovelhas e dos bodes. É verdade. O Senhor Jesus pregou, falou essa parábola, ensinando aos seus discípulos que no último dia, quando o Senhor Jesus voltar, vai haver uma separação entre as ovelhas e os bodes. Quem são as ovelhas? Chapéu vai explicar. Quem são os bodes? Eu também vou explicar para vocês. Ouçam, criança, essa parábola. Ela é muito importante para vocês. Muito importante para vocês saberem que Jesus vai voltar. E neste dia, o Senhor Jesus vai separar um grupo para a salvação e a vida eterna e o outro grupo para a perdição e a morte eterna, que é o inferno. Então, prestem atenção em toda essa aula e no final me respondam uma pergunta. Você, criança, você adolescente, você jovem que está ouvindo as minhas aulas todo domingo, você quer ser ovelha ou você quer ser bode? Responda para mim, tá bom? No final da aula. Vamos orar? Vamos fechar os olhinhos? Senhor, graças te damos por esse dia de domingo. Abençoa, Senhor, o coração de cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada pessoa, seja ela criança, jovem, adulto, adolescente, que vai ouvir essa aula. Que o Senhor trabalhe no coração, que o Senhor converta, salve cada uma delas. Abençoa as suas famílias, abençoa a saúde de cada uma delas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, vamos começar essa aula com um recado do Leão Judá. Daqui a pouco Tia Pel volta. Não sai da aula, ela tá muito legal. Um beijo! Fala, turma! Tudo bem com você? Você sabia que em breve, muito breve, Jesus vai voltar para nos buscar, para irmos morar com Deus? Lembra que eu já contei para você que depois que o homem pecou, todos nós estamos afastados de Deus? E ele enviou seu filho Jesus para nascer, viver e morrer sem pecado nenhum, para que desta forma pudéssemos voltar a estar perto do Pai. Então, antes de Jesus morrer, ele nos disse que voltaria para o Pai, o nosso Deus, o Papai do céu. Prepararia um lugar para morarmos com ele e que voltaria aqui na terra novamente para buscar todo aquele que acreditar no seu coração que ele, de verdade, é o Filho de Deus. Jesus disse também para ficarmos atentos aos sinais nos céus e na terra, pois eles nos mostrariam que a sua chegada para nos buscar estaria muito próxima. Turma, todos estes sinais já estão aí, estão acontecendo agora. Por isso, precisamos seguir a Jesus e ser parecidos com ele, para que quando ele voltar para nos buscar, nos encontre preparados para ir morar com o nosso Pai. Sabe o que precisamos fazer para estarmos preparados?
Primeiro, precisamos acreditar de verdade em nosso coração que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, precisamos obedecer e seguir os ensinamentos de Jesus. Terceiro, precisamos ficar longe do pecado, ou seja, parar de fazer coisas que entristecem o coração de Deus. Agora, devemos falar tudo isso em voz alta, acreditando de verdade em nosso coração. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e eu aceito Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Agora é sua vez. É isso aí, muito bem! Deus tem muita saudade da gente e já Ele vai falar assim: Jesus, está tudo pronto. Vai lá buscar os meus filhos para virem morar aqui com a gente para sempre. Eu estou com muita saudade deles. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Eu estou muito feliz de poder estar pertinho do nosso Pai de novo. Turma, é muito bom estar aqui com você. Eu te amo muito. Você é muito importante para mim. Tchau! E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, criança, Chapéu voltou agora com a aula e com a explicação da parábola da separação das ovelhas e dos bodes para vocês todas. Agora nós vamos começar. Primeiro, vamos falar os versículos, aonde, em que livro o Senhor Jesus ensinou essa parábola. Vamos aprender lá? Vamos começar com esse slide aí, Mateus 25, tá lá no livro de Mateus,
no capítulo 25. Vamos ler de 31 a 33. Acompanha com o tia Pel aí nesse slide aí, tá vendo? Vamos lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos, dos bodes, as ovelhas. Cabritos aqui é bode, dos bodes, as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes, os cabritos, à sua esquerda. Vamos continuar esse capítulo no próximo. Mateus, no próximo slide, tá vendo aí? Mateus 25, de 34 e 40. Vamos ler com tia Pel? Eu quero ouvir a voz de vocês, eu quero ouvir a voz, tá bom? Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Próximo slide, Mateus 25, capítulo 25, 41 a 45. Vamos ler com o tia Pel? Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, os cabritos: apartai-vos de mim, afasta-se, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Onde é o fogo eterno, crianças? O inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, aqueles que servem ao diabo. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, não, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos, ou seja, não te ajudamos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Vamos para o próximo slide, crianças. Então, aqui no capítulo 25 de Mateus está toda essa passagem, certo? Agora, tia Pel vai explicar para vocês a parábola, tá? Da separação das ovelhas e do bodes. Vamos ver lá esse slide aí? A ovelha, tá vendo a ovelha aí? A ovelha é um animal que, quando repreendido, quando disciplinado, ela chora. Ela é mansa, ela obedece. A natureza da ovelha é ser mansa, é obedecer. A ovelha não consegue viver longe do seu rebanho. Então, a ovelha aqui, crianças, que o Senhor Jesus está falando, representa aqueles cristãos que amam a palavra de Deus, que amam obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, aqueles que serão justos diante de Deus, aqueles que creem somente em Jesus, aqueles cristãos que amam o próximo e fazem o bem e não o mal.
Então, as ovelhas aqui são aqueles que serão salvos no último dia, quando Jesus voltar, no dia do juízo. E crianças, olhem só, está bem perto o dia que o Senhor vai voltar. E os bodes, tia Pel? Quem são os bodes nessa parábola? Vamos ler? O bode, o próprio animal bode, quando ele é repreendido, ou seja, quando o pastor fala com ele, disciplina ele, ele agride aquele que está tomando conta dele. A natureza do bode animal é ser revoltado, arisco. O bode não consegue viver no meio do rebanho. Ele está sempre arisco, querendo sempre se apartar do rebanho. Então, crianças, quem são os bodes na parábola? Eu vou dizer para vocês. São aqueles que vivem pecando, são aqueles que não amam a Deus, nem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. São aqueles que fazem o mal, são aqueles que não praticam o bem, não amam o seu próximo. São aqueles que não amam obedecer os mandamentos de Deus. Os bodes são aqueles que serão lançados no fogo, no inferno. São aqueles que não serão salvos, receberão a condenação eterna. Então, crianças, o Senhor Jesus está explicando para os seus discípulos que no último dia, no dia do juízo, quando ele voltar, ou nós seremos ovelha, ou nós seremos bode. Então, crianças, cuidado, cuidado. Nós ou seremos ovelha e iremos para o céu, ou seremos bode e iremos para o inferno. Vamos ver o próximo slide? Olha aí, ó. O pastor está separando as ovelhas dos bodes aí, ó. Tá vendo por quê? Porque não podem ficar juntos. Porque os bodes, ele tem uma natureza pecaminosa, natureza que não ama a Deus, não ama obedecer a Deus, o mandamento de Deus. E as ovelhas têm outra natureza que obedece os mandamentos de Deus. Tem uma nova natureza, a natureza de ser filho de Deus, de nascer de novo as ovelhas. Jesus afirma que com essa parábola, que no dia, vamos ler com o tia Pel, no dia do juízo, todas as pessoas de todas as nações, tanto os justos como os ímpios, os bons e os maus, sem exceção, todos estarão diante do trono do grande rei, o Senhor Jesus, a saber, Cristo Jesus. Sendo assim, todas as pessoas que já viveram sobre a face da terra serão comparadas a ovelhas e bodes. Ou serão ovelhas e receberão a vida eterna, ou serão bodes e receberão a morte eterna. Jesus prossegue o relato dizendo que as ovelhas serão colocadas à direita, enquanto os bodes serão postos à esquerda. Com isso, entendemos que a separação é clara, é evidente, sem confusão. As ovelhas e os bodes estarão separados, crianças. Não pode o bode ir para o céu, não pode a ovelha ir para o inferno. A ovelha, o justo, vai para o céu, o salvo vai para o céu. O bode, os que não obedecem à palavra de Deus, os que não amam a Deus sobre todas as coisas, não fazem o bem, irão para o inferno. Estão separados, crianças. Jesus termina a parábola, vamos ler lá com o tia Pel? Jesus termina a parábola dizendo que os que foram postos do lado esquerdo, que são os bodes, serão destinados ao castigo eterno, ao inferno. Mas os justos, as ovelhas, que foram postos do lado direito, herdarão a vida eterna, criança. Herdarão a vida eterna, as ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor, as ovelhas obedecem e seguem o bom pastor. Então, se nós somos ovelhas de Jesus, nós devemos ouvir a voz de Jesus.
Como, tia Pel, a gente vai ouvir a voz de Jesus se ele não está aqui falando? Através da palavra de Deus, criança, através da Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Jesus. Então, ouçam a voz de Jesus na palavra de Deus. E sigam, obedeçam, e vocês serão ovelhas naquele último dia. Vamos ver o próximo versículo? Então, crianças, e você? E você jovem? E você adolescente? E você criança? E você adulto? E você idoso? E eu? Nós somos ovelhas ou bode? Somos salvos ou perdidos? Somos ovelhas mansas que obedecem à voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus? Ou somos o bode, arredio, arisco, rebelde, que se revolta contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus? Não quero saber de igreja, não quero saber de palavra de Deus, não quero saber de Jesus. Eu quero viver a minha vida como eu quero fazer o que eu quero. Esses crianças, esses chamados de bode nessa parábola, irão para a condenação eterna, para o inferno. Não queiram ser bodes, crianças, queiram ser ovelhas mansas, obedientes, que ouvem, que amam, que seguem a Jesus, o bom pastor, crianças. E assim receberemos a vida eterna, crianças, tá bom? Vamos agora ver o versículo para a gente gravar, memorizar. Vamos gravar o versículo em Mateus 25, 34. Então, dirá o rei aos que tiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, os céus, para as ovelhas, para os justos, para os filhos de Deus unicamente, mas para os ímpios, para os bodes, para os rebeldes, para os que não amam a Deus, para os que não seguem os mandamentos de Deus, para aqueles rebeldes que pecam, vivem pecando, para eles estará preparado o inferno, crianças. Então, não queiram ser bodes, e sim ovelhas do Senhor Jesus, tá bom? Nós agora vamos ouvir um louvor muito lindo. Nós temos uma tarefa, crianças, manual, maravilhosa. Fica aí na aula até o final. Não pode deixar de ver a aula toda, tá bom? Tia Pel sabe que vocês vão ver a aula todinha, tá bom? Beijo, até a próxima aula, crianças. Deus abençoe a vocês, as suas famílias, fazendo de vocês ovelhas de Jesus, tá bom? Até a próxima aula. Hora do louvor, crianças. Eu quero louvar a Deus com tia Pel. Canta comigo, esse louvor é muito bonito. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Japão. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Bolívia. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Espanha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Angola. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até Estados Unidos.
Estados Unidos. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Brasil. Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, 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 oh. Tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. A Deus
Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com